Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Para saber comigo o capítulo 16 de Mateus. Estamos em nossas quintas-feiras com o tema Jesus. E hoje eu quero mesclar o assunto Jesus com a igreja. Estive hoje à tarde por um longo tempo me preparando para a ministração de hoje. Passei um tempo aqui na minha sala e Deus falou muito forte no meu coração alguns assuntos muito importantes concernentes à igreja. Eu queria perguntar para a igreja, vocês já pensaram qual foi o fim das pessoas que se encontraram com Jesus enquanto ele ministrava? Qual foi o fim da mulher do fluxo de sangue, cego Bartimeu? Qual foi o fim dessas pessoas? Onde elas chegaram? Onde elas estão? Porque Cristo partiu e os apóstolos ficaram vivos. Eles viram as mesmas pessoas que Jesus viram. Jesus curou e eles viram as curas que Jesus fez. E do mesmo jeito que os apóstolos ficaram vivos para a igreja de Atos, aquelas pessoas ficaram também. Cadê aquele povo? Eu nunca vi Atos mencionar a mulher do fluxo presente lá. Eu não vi a mulher do fluxo, Atos mencionar que Simão, o leproso, que recebeu Jesus em casa, estava em Atos. Cadê esse povo? Onde foi parar esse povo? E nós pensamos que a igreja foi formada em Atos 2. Mas a igreja não foi formada em Atos 2. Ela foi evidenciada em Atos 2. Ela foi revelada, ela foi mostrada em público em Atos capítulo 2. É incrível como Jesus só falou 2 vezes sobre igreja em todos os seus 33 anos de idade. Antigo Testamento não se fala sobre igreja. E nós enfatizamos isso de uma tal maneira, mas nem mesmo o Senhor Jesus pregou tanto sobre o assunto igreja. Ele falou 2 vezes sobre igreja. E a primeira vez que ele falou sobre igreja está aí. Veja comigo, capítulo 16 de Mateus, versículo 17. Vamos ler. Vamos ler o 16. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou, olha o texto, mas meu Pai que estás no céu. Aí Cristo falou: Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essa foi a primeira vez que Jesus citou o nome eclésia, quer dizer igreja. E aí ele deu uma conclusão do assunto, e veja o que ele falou no 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha agora. E tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que for ligado nos céus terá sido ligado na terra. Essa foi a primeira vez que Jesus falou sobre igreja. E veja que a ênfase da mensagem aqui é a edificação. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a primeira vez que Cristo citou o nome igreja, ele não falou de nenhum outro assunto a não ser edificação. Porque o principal papel da igreja ainda é a edificação. Já no segundo momento em que Cristo fala, próprio capítulo de Mateus 18, vai lá comigo, 18, 17, foi a segunda vez que Jesus citou a igreja e depois disso ele nunca mais tocou no assunto de igreja. Mateus 18, 17. Ele está falando do perdão, veja o 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo 1 ou 2 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Aí ele falou, e se não te ouvir no 17, dize-o à igreja. A segunda vez que Jesus falou sobre igreja, e a última. Aí ele falou, e se também não te ouvir, considera-o como publicano e pecador. Agora, olha o 18. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra, será ligado no... Percebe que ele usou a conclusão do ligar no céu, ligar na terra, e ligar na terra, ligar no céu, para 2 assuntos. Primeiro, a edificação, e segundo, a igreja. Então quer dizer que ele usou a mesma conclusão. Tudo o que ligar na terra terá sido ligado no céu.
presbítero Hermes? Primeiro, para a edificação. Segundo, para o perdão de pecados. Então foi as únicas 2 vezes que Jesus falou sobre igreja. A primeira ele falou sobre a revelação, eu estou edificando vocês. E segundo, a palavra do perdão. Então o perdão e a edificação são as obras principais que a igreja precisa se preocupar. Primeiro, a edificação de vidas e depois tratar essas vidas para que as vidas alcancem perdão e também aprendam a ser perdoadas. E para ambas as palavras, Jesus disse: e o que ligar na terra será ligado no céu. E o que ligar no céu será ligado na terra. Quer dizer que a terra tem que estar em concordância com o céu e o céu tem que estar em concordância com a terra. E já a questão de Atos, estão comigo, firme? Estão comigo? Estou preparando. A primeira vez que consta a palavra igreja em Atos é o capítulo 5, vai lá comigo. Capítulo 5 de Atos. 5:11, olha o que diz. Percebe que mesmo em Atos 2, não vai dizer que a igreja foi cheia, não. E havia irmãos reunidos. Então o livro está chamando eles em Atos de irmãos, porque eles ainda não tinham sido constituídos igreja. Eram igreja, mas não sabiam que eram igreja. Então o batismo com o Espírito Santo não criou uma igreja, evidenciou a igreja. A igreja já estava preparada desde os dias de Cristo, porque quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele ganhou uma alma para a igreja. Quando ele curou o cego Bartimeu, ele ganhou outra alma para a igreja. Cada pessoa que teve um encontro com Jesus foi uma pessoa já pronta, preparada. Os apóstolos não teriam que gastar tempo aconselhando, nada disso. Elas estavam prontas para já entrar. Agora, imagina se eles tivessem entendido a obra de Cristo. Então Pedro não entendeu isso. Por que razão? Porque ele rejeitou todos que se encontraram com Jesus e confiou nas 5.000 almas que ele ganhou. Só que as 5.000 que ele ganhou ainda não eram transformados, ainda não tinham tido encontro com Jesus. Então aquilo atrasou demais a obra. Todas as pessoas que Cristo havia ganho nos seus 30 e poucos anos de vida e 3 de ministério, aquelas pessoas deveriam ser os obreiros que deveriam colocar já prontos, preparados para assumir. E eu creio que muitos deles até estavam no Pentecoste, mas Pedro não abriu a porta para eles. Irmão, pensa o texto, a mulher do fluxo de sangue pregando domingo à noite, igreja. Eu era uma viciada, uma descontrolada. E eu ia naquele poço porque eu era descontrolada. Mas um dia, não pensa ela pregando, eu me encontrei com ele. Ele mudou a minha vida. Eu achei que ele não tinha recurso só porque eu não vi um balde na mão dele. Eu até disse para ele: vai tirar água com o quê? Mas ele falou: mulher, a água que eu tenho para te dar não é essa física não. É por isso que você vem aqui todo dia. A água que eu tenho para te dar, pensa ela pregando, bebe uma vez, nunca mais você tem sede. E Pedro ficou assim meio de bico, porque imagina o testemunho daquela mulher. Pensa a mulher do fluxo pregando: eu queria ele só por interesse. Eu só queria a cura. Não queria nem saber quem ele era. Por isso que eu fui pelas costas. E aquelas 5.000 olhando para ela assim. E ela assim: igreja, mas eu digo hoje, pensa lá pregando, não faça como eu fiz. Não busque Jesus por interesse. Porque eu busquei por interesse. Eu queria uma cura e recebi um pai. Filha, eu queria uma cura, mas recebi paz. Vai em paz. Eu queria cura e recebi salvação. A tua fé te salvou. Igreja, não pensa aquele povo pregando. Pensa o Bartimeu pregando. Havia uma multidão. Ninguém queria deixar eu se encontrar com Jesus. Havia uma barreira. Mas eu percebi que a minha voz podia ir além das minhas pernas. Então eu comecei a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E a minha voz foi além dos meus passos. Ele parou aquela multidão. Onde estão aquelas pessoas? Acho que eu mais. Cada um deles que estavam ali, um Nicodemos, Arimateia, as Marias, mulheres ricas, milionárias, que patrocinavam o ministério. Onde estavam aquelas mulheres? Porque a igreja precisa dessas pessoas. Elas são importantíssimas. São pessoas que nunca serão obreiros, mas serão patrocinadores da obra do Senhor. Jesus tinha muitos para poder patrocinar o seu ministério. Porque o ouro que aqueles reis trouxeram do Oriente acabou quando Cristo completou 30 anos. Vocês sabiam disso?
Porque Deus só patrocinou o crescimento até a maior idade. Quando deu 30 anos, o pai falou, bom ouro, hein? Ele falou, então vou chamar patrocinadores. Aí ele foi atrás dos apóstolos, porque ele precisava de alguém que continuasse fornecendo ouro para ele fazer o ministério. E eu paro e penso, essas pessoas para onde foi, Bruna? São pessoas transformadas. Os 2 gadarenos. Jesus em Galileia, e do outro lado, eram mais de 1000 metros, e Jesus ouvia do outro lado 2 gadarenos clamando. A Bíblia diz que aquele homem, ele morava na sepultura. Olha como o diabo trabalha. Ele quer colocar o homem num ambiente que não é para ele estar. Então o homem dorme na cama. Ele colocava aquele homem, meu pastor, sob uma sepultura. Porque teve pessoas que o diabo não teve o poder de matar, mesmo estando em suas mãos. Porque Deus tinha uma grande obra. E Jesus ouvia em Galileia, e o rapaz lá em Gadara, ele clamando, gritava igual um animal. E Jesus disse assim, se esse rapaz endemoniado está clamando no monte com demônio, imagina se eu salvar ele e encher ele do meu Espírito Santo. Se ele está clamando possuído, se eu encher da minha presença, pôr minha palavra nele, pôr meu Espírito Santo nele, esse homem vai ser um tremendo orador. Se ele está clamando endemoniado na madrugada, com o meu Espírito, ele vai clamar de noite minha presença. É assim que Jesus vê. Aquele rapaz se feria com pedras. Cristo pensando assim, se ele suporta se ferir com pedras, se eu salvar ele, ele não vai me abandonar quando eu for ferido no ministério. A Bíblia diz que ninguém prendia ele, prendia ele e ele quebrava as correntes. Ele era um Sansão negativo. Jesus disse, se ele está quebrando as cordas físicas, eu posso usá-lo para quebrar as correntes espirituais. E Cristo falou, eu vou passar para o outro lado. Cristo entrou no barco, quando chegou do outro lado, o rapaz possesso, só nele havia 6.000 demônios, só no corpo dele. E como os demônios são espirituais, eles não se encostam um no outro. Pode haver 7 vezes 6.000 numa pessoa só, e nenhum se choca com o outro, porque eles são espirituais, não é matéria, em que essa mão não pode ocupar o mesmo espaço que essa, porque é matéria, pode estar do lado, no mesmo lugar não pode estar. E quando Cristo passou, que ele pisou em Gadara, a Bíblia diz que o rapaz, 6.000 demônios tentaram segurar, e ele com a força humana arrastou 6.000 demônios e foi até os pés de Jesus. E quando ele foi se lançar para adorar, o demônio possuiu e falou, que temos nós contigo? Vieste nos atormentar. Pensa a força daquele rapaz em querer ser liberto. Que tem pessoa que quer ser mudada, mas a força espiritual é 6.000 demônios contra um só que está sem Espírito Santo, sem esperança, sem nada. Mas ele sozinho, ele arrastou 6.000 demônios e colocou 6.000 demônios nos pés. Mas quando ele foi falar, o demônio não deixou. E o demônio falou, que tenho eu contigo? Se Cristo pudesse falar, diria assim, você tem o meu orador, você tem o meu quebrador de cadeias, você tem a pessoa que eu vou ganhar para fazer uma grande obra, você tem a pessoa que eu escolhi para estar em minha presença. E quantos de nós não éramos gadarenos nas mãos de Satanás? Estávamos nas drogas, prostituição, no meio de crime, no meio de pecado, no meio de festa. E Jesus do outro lado estava só de olho em você. Se está dançando a noite toda, vai pular no meu espírito também. Se está com conversa, vai falar também. Jesus viu nas suas fraquezas qualidades que poderia usar na obra dele. Deus. E quando aí fala assim, e Jesus o restaurou. E ele estava assentado, são, vestido e com palavras equilibráveis. E o rapaz falou, Jesus, deixa eu ser um dos 12. E Cristo falou, não te salvei para andar comigo. Te salvei para ser um instrumento na tua casa. Vai e volta para a tua casa e conta lá quão grandes obras Deus fez na sua vida. Só que a mensagem não acaba aí. Porque só quem teve um filho drogado vai entender o que eu vou dizer. Já imaginou o rapazinho? Mãe, deixa eu entrar, mãe. Filho, a mãe não pode deixar você entrar. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, deixa eu entrar. Filho, a última vez você quebrou tudo aqui dentro. Mãe, não, mãe, deixa eu entrar. Filho, você não tem como entrar aqui. Mãe, eu tive um encontro com Jesus. O que, filho? Mãe, eu tive... Pensa...
O sonho daquela mulher era ver o filho estável. Quando ela abre a porta, ela vê o resultado de alguém que se encontrou com Jesus, são, vestido, em sã consciência, porque é isso que o encontro com Jesus faz na vida de alguém que tem vontade de ter encontro com Ele. E por que, meus irmãos, essas pessoas não estavam em evidência na igreja de Atos? Porque eles não tiveram oportunidade para pregar lá. Nicodemos, ninguém pode saber. Era discípulo oculto de Jesus dentro do Sinédrio. Ninguém podia saber daquilo lá. Ele precisava de alguém lá dentro. José de Arimateia, um homem muito rico. Eu tenho para mim que ele era dono de muito cemitério, porque ele tinha uma cova nova que ninguém tinha usado. Essas pessoas, cada uma delas, seria usada em uma área. Por quê, pastor? Eu coloquei aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 12, 28, não precisa abrir. Vai dizer que a igreja é formada por muitos membros. E muitos membros formam um único corpo. Eu quero perguntar a você, o que a mão faz, o pé pode fazer? O que os olhos faz, as orelhas podem fazer? Então percebe que tem coisa que está nas tuas mãos que ninguém vai poder fazer? Que Deus contou com você? É como se os pés fossem o evangelista, é como se as mãos fossem o pastor, é como se a cabeça fosse o mestre, é como se os olhos fossem o profeta, porque ele vê o que a mente não consegue discernir às vezes. Então cada um tem uma função dentro da obra do Senhor. Então cada pessoa dessa era uma pessoa exclusiva em uma área em que a igreja fluiria na edificação, fluiria na questão do perdão, e quando Pedro fechou a porta, eles estavam voltando do zero, rejeitando todas as pessoas que Jesus havia restaurado, transformado, para começar nele um projeto, porque ele não acreditou nas pessoas que teve encontro com Jesus. E o que Pedro fez? Fechou a porta. Em Atos capítulo 1, ele não deixou nenhum deles ser discípulos. Ele disse, para ser apóstolo ou discípulo, tem que ter visto João Batista. Muitas dessas pessoas nem sabia quem João era. Para ser apóstolo, discípulo aqui, tem que ter andado com Jesus. O gadareno não andou com Jesus, se encontrou com ele, mas não andou com ele. E Pedro falou, tem que ter andado com Jesus. Desde que ele se revelou até a sua morte, ainda tem que ter sido testemunha da sua ressurreição, quando ele subiu em Atos capítulo 1. Ninguém tinha capacidade de viver isso. Porque só os 12, até mesmo Judas, só eles poderiam, dentro da cláusula que Pedro levantou, só eles poderiam ser apóstolos. Então Pedro estava fechando a porta para todos aqueles que se encontraram com Jesus. E uma coisa real, se você fechar a porta por alguém, um dia alguém fechará a porta por você. Do mesmo jeito que Pedro fechou a porta para a igreja, lá em Atos 12, vai dizer que Herodes prendeu a Pedro e o colocou dentro de uma cadeia e fechou a porta da prisão. Foi o único momento que Pedro pensou, é isso? É esse o sentimento de quando nós fechamos a porta? E por que ele fez isso? Porque ele se levantou para exercer liderança sem o batismo com o Espírito Santo. Um dia na sua casa, com calma, você lê o capítulo 1 e o 2 de Atos, que você vai ver a diferença entre o Pedro sem o batismo com o Espírito Santo e o Pedro com o batismo com o Espírito Santo. A diferença de pessoa, a diferença de convivência. Não, a pessoa quando tem encontro com Jesus, ela nunca mais é a mesma. A vida muda, comportamento muda, pensamento muda, ética muda, personalidade, caráter, tudo vai mudar. Tudo isso muda porque se encontrar com Jesus é deixar as coisas que para trás ficaram e assumir um novo padrão. Mas não o padrão que eu penso e acho, é o padrão de Cristo como modelo. É o padrão de Cristo como exemplo. Porque ser cristão é ser um pequeno Cristo. A pergunta é, as pessoas estão vendo Cristo quando vê você? Estão enxergando Cristo quando vê você? Sabe quando você se olha no espelho e você não tem ideia de que você está vendo? Você só vê o seu rosto, mas você me questiona, quem eu sou? Quem é a minha identidade? Porque Paulo falou, antes víamos por espelho e enigma, mas agora vemos face a face. Então é um momento que você olha para o espelho e vê um enigma, porque você não sabe quem está ali. Mas há um momento que você vai olhar, enigma, você vai ver face a face quem verdadeiramente você é. Então,
Se Jesus tocou nessas pessoas e queria usá-las para uma grande obra, em Atos capítulo 2, eu não sei se já percebeu isso, mas Atos é um dos únicos livros do Novo Testamento que não acaba com amém, porque a história não acabou. Porque o livro de Atos não se resume em palavras. O livro de Atos é muito mais que isso. E onde acaba o livro de Atos? Não acaba, Paulo. O livro de Atos está aqui agora. Nós somos. Por que Deus não colocou amém? Porque Atos não acabou no tempo dos apóstolos. Nós somos a continuidade do trabalho. Nós somos o Atos, mais Atos do que o próprio Atos. Porque o livro de Gênesis não era escrito nos dias de Abraão. Abraão era o Gênesis. Nos dias de Êxodo, o livro não era escrito. Moisés era o Êxodo. O povo era o Êxodo. O tabernáculo era o Êxodo. Isaías era o livro. Eles eram muito mais que o negócio escrito. Eles eram o próprio livro sendo vivido em pessoas. Então, se o livro de Atos não acabou com amém, onde está a continuidade? Está aqui. Você pode olhar para o sermão e dizer para assim: você é a continuidade do livro de Atos. Porque a história nunca acabou. A história nunca vai acabar. Não vai acabar. O livro de Atos nunca acaba. Porque a igreja, daqui para o céu, ela será eterna para frente. Nunca vai acabar. Deus não colocou um amém no livro, porque a história não se finaliza. Agora, quando Cristo disse: as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Há uma palavra hebraica, falem comigo, kahal. Kahal. Essa palavra kahal é como se fosse um investimento, uma propagação de informação com investimento, que vem de koel. A palavra koel é a base para koletet. Koletet é o nome do livro de Eclesiastes, só que o livro em hebraico. Agora, quando for traduzir na Septuaginta, que é a versão dos 70, que traduziram para a nossa portuguesa, traduziram o koletet como Eclesiastes. E o livro Eclesiastes tem a base da palavra eclésia. Porque eclésia quer dizer tirados ou lançados para fora. Então, alguma coisa no livro de Eclesiastes que se aprende-se muito sobre a questão da igreja. Porque Eclesiastes é o livro que trata o homem. E não o homem cheio do Espírito Santo, o homem razão, o homem pessoa. E há muita dificuldade para tratar e entender pessoas. E se nós dessemos valor ao livro de Eclesiastes, entenderíamos muito mais personalidade, postura, caráter, temperamento, porque o livro de Eclesiastes é a base do entendimento para a eclésia. E de onde se originou? Esse Kahal era formado por um grupo de anciãos da cidade. Vamos supor, aqui tem o bairro do Casagrande. Então aqui deveria haver o grupo dos anciãos, referência em família, cultura, costume, postura, comunhão com Deus, ministério, mensagem. Eles eram eleitos pelo povo a se tornar os juízes. Havia uma bancada na entrada da cidade e esses velhinhos sentavam-se nas bancadas para julgar as causas do povo da cidade. Por isso que todo juiz sempre estava à porta. Quando você lê Jó 27, acho que é 8 ou 9, se não me engano, Jó dizia assim: vocês se esqueceram de mim? De quando eu, como um juiz dessa terra de Ur, me assentava nas portas dessa cidade e julgava as vossas causas? E hoje, pelo que eu estou passando, caí no esquecimento de vocês? Porque Jó era o juiz de Ur dos caldeus. Quando você lê o capítulo 31, acho que é o versículo 22 de Provérbios, quando o rei Lemuel foi falar sobre a mulher virtuosa, que não foi Salomão que escreveu, ele copiou um conto babilônico do rei Lemuel e aplicou-se à mulher virtuosa. Lá ela disse: meu esposo assenta-se como juiz na porta da cidade. Ló estava na porta da cidade. Agora olhe para cá, quando havia um caos, um pleito que o povo não poderia ouvir, os juízes julgando, o que eles faziam? Eles levantavam a mesa, passavam pela porta da cidade, levavam a mesa a uma distância grande em que o povo não poderia ouvir. Eles sentavam, julgavam a causa e quando se levantavam, que voltavam, eles traziam as boas novas. Daí se originou o termo igreja.
igreja, que é lançar para fora, dar uma solução e quando voltar com resultado. E esse é ou não é o papel da igreja? Eles faziam a reunião dentro, saía para resolver fora e quando voltava com o termo boas novas. Daí se originou a questão do Evangelium. Evangelium é boas novas de muita alegria. Só que esse juiz muitas vezes voltava com más novas. Porque o Salmo 77 fala sobre as más novas e os evangelhos sobre as boas novas. Você já orou para que Deus repreenda as pessoas que vêm com más novas para você? Isso existe, pastor? Existe. O diabo se levantou contra o rebanho de Jó e o texto fala, todos morreram. E ficou o barata. Quem é o barata? É o que não morre. O das más novas, pode ver, Jó, todo mundo morreu, só eu fiquei para trazer a notícia. Era boa notícia? Não, era uma má notícia, era uma nova notícia má. Vocês não estão crendo nisso não, lê comigo, Salmo 77, pode ver, Salmo 77, é um demônio que atua, trazendo as más novas. E quantas vezes o telefonema muda o curso da sua vida? Quantas vezes o seu nome está numa lista para ser mandado embora da empresa? E se você tivesse feito oração, seu patrão não ia ver seu nome. Aí do nada, profetizando não, estou dizendo, o patrão vem e dá uma má nova. Sinto muito dizer, mas você está sendo desligado da empresa. É uma boa notícia? Não, é uma má nova. Deixa eu encontrar esse texto, meu Deus, me ajuda. É Salmo alguma coisa, eu pensei que era o 77. Me ajuda a encontrar o texto aí, vai dizer, os demônios que vieram a tempo e trouxeram más novas. É 78, versículo 49, está aqui. Disse Davi, atirou-me para o meio deles, os quais mensageiros de mal, mensageiros de males, no ardor da ira e na indignação do furor. Tá ou não está escrito ali que tem mensageiro, lançou sobre ele a sua ira, indignação, angústia, mandou anjos? O texto ruim que está aí, sinto muito. O texto hebraico está dizendo mensageiros de males. Mensageiro é malak. A palavra malak é mensageiro tanto para anjo, por isso colocaram o anjo lá, ou para homem. Mas o texto aqui é mensageiro de males, homem. Pessoas que só vêm para trazer más notícias. Pessoa que nunca traz uma boa notícia. Sempre é as más notícias. Características dos servos que Jó tinha. Nós precisamos orar contra isso. Deus, em nome de Jesus, repreenda as pessoas que vêm com má notícia, Senhor. Não permita que elas tenham, Senhor, munição. Não permita que elas tenham argumento, porque isso é algo muito forte. Boas novas de muita alegria e más novas de muitas tristezas. Talvez você nunca vai falar sobre isso, mas isso é algo poderoso que acontece muito no mundo espiritual. É quando as pessoas vão levar más notícias a seu respeito ou trazer más notícias a você. Estão chocados? Nunca ouvi falar sobre isso. Quando vi esse texto, falei, meu Deus, esse texto aqui é poderoso. Até marquei, quase que eu esqueci ele, mas não esqueci. Então a igreja, ela trabalha como esses anciãos, em que nós devemos sair para fora e quando voltar com mensagens positivas, almas, vidas, famílias, edificação de lares. Então a igreja, ela é a mais poderosa das nações da terra. Vou finalizar. Por que o diabo não se manifesta? E por que não há possessão demoníaca? Pega ela, Carol. Por que não há possessão demoníaca em algumas igrejas? Carol? Estão me entendendo? Olhem para cá. Conheci um pastor que ele foi ministrar e sem que ele soubesse, o pastor daquela igreja contratou, pastor Beto, todos os macumbeiros, satanistas, pai de santos da cidade e convidou 3 pregadores
E eles não sabiam. E o pastor falou para os pais santos assim, ó, vocês se vistam de crente. Venham como crente. E a igreja lotou dos pais santos que estavam lá. Primeiro pregador foi pregar sexta-feira. E pai, cai demoniado. E toma, e pai, pai. Segundo dia, segundo pregador, e toma endemoniado. Terceiro pregador pregou a palavra, nenhum demônio caiu. Quando acabou o culto no domingo, o pastor falou assim, que convidou ele, falou assim, você estragou o nosso congresso. Porque o último dia era para ser o dia do impacto. Todos os dias teve manifestações demoníacas aqui. Os demônios falaram, cuspiram aqui, revelaram coisas aqui. E quando você pregou, nenhum se manifestou. Então você não tem o poder de Deus. Aquele pastor, sendo muito sábio, disse assim, pastor, você precisa aprender que quando o demônio sabe com quem mexe, ele não se manifesta no ambiente. Mas como assim? Não entendi. Já ouviu falar sobre o abismo, pastor? Já ouviu falar. Então, os demônios temem o abismo. E quando os demônios sabem que alguém conhece o segredo, que pode ordenar os anjos que estão a servir e mandar eles para lá, eles não se metem a besta no ambiente quem conhece a palavra de Deus. Então, sinto muito, refaça o congresso e tira os primeiros pregadores. Agora, quando ele fez o apelo, sexta-feira, caiu endemoniado, cuspiu, fez tudo, mas ninguém se salvou. Sábado, virou tudo, derrubou banco, tirou gravar, ninguém salvou. Mas no domingo, quando o pastor, quem quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, lavar o monte de sangue de candomblé e umbanda se fechar e abrir pontos de pregação, porque o pregador sem poder de Deus pregou para que almas fossem salvas, não para que demônios viessem manifestar na igreja. Por isso, eu nunca vi um demônio se manifestar na frente de Moisés. Não vi, nunca vi. E há igrejas que eles estão invocando Satanás. Porque parece que a presença do diabo causa mais impacto do que a palavra pregada com poder e com unção de Deus. E lá no Ezequiel 31:10, Deus falou para Satanás, você vigie, rapaz. Como assim? Vigia. Porque eu estou te entregando na mais poderosa das nações da terra. E Pedro, quando foi escrever, falou assim para a igreja, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, adquirido. E Jesus ainda falou assim, ó, e eis que para a igreja eu dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então quem é a poderosa das nações, senão a sacerdotisa real, a igreja, a esposa do... E Jesus disse, as portas do Hades não vão prevalecer contra a minha, porque quando o povo reconhece quem eles são, o diabo não pode se levantar. Alguém já foi num consulado americano aqui no Brasil? Já foram? Já entrou? Alguém já entrou lá no consulado americano? Alguém nunca entrou? Se você entrar lá e disser bom dia, eles te põem para fora. Como assim, pastor? Porque dentro de um consulado americano, você é obrigado, é sua obrigação como brasileiro na sua terra, falar a língua deles. E legalmente, se eles tiverem uma sala dentro de um prédio, aquela sala é território americano. E se você infringir uma lei lá dentro, no seu país, você é julgado pelas leis americanas, porque um consulado é considerado um pedaço de terra estrangeira em outro país, e isso é legalmente aceitável entre os países da terra. E a igreja foi colocada nessa terra. E Paulo falou em Efésios 2,14 que nós não somos desse mundo. Nós somos concidadãos e estrangeiros aqui, família de Deus. De acordo com Hebreus 2, ainda somos irmãos de Jesus. Então esse ambiente que está aqui, não é um ambiente brasileiro, esse aqui é um consolado espiritual, Paulo. E se alguém quiser entrar aqui, tem que submeter a lei de Deus, a lei que está aqui. Então se um demônio ousar pisar nesse ambiente, vai ter que submeter a lei do consolado. E se esse ambiente é um consolado espiritual, quem manda aqui é o nome de Jesus. A autoridade é o nome... E qual é a língua que predomina dentro de um consulado? A língua original do ambiente que vem. Por isso que quando você começa a soltar suas línguas de fogo, ai, irmãos, é você falando sua língua original em terra estranha. Aí você, da camandai, acho que obedece. E o Senhor vai, pode falar. Está em terra estranha, mas está no seu próprio território.
Precisamos reconhecer quem nós somos nessa terra. Nós somos embaixadores de um reino espiritual. Onde você pisa é propriedade do reino dos céus. Nós estamos perdendo a loucura. Estão deixando de ser pentecostal. Estava num lugar esses dias, não lembro de eu estava. Falei, irmã, dá sua carteira aqui. O que, pastor? Dá sua carteira aqui. Joguei no chão a carteira dela e pisei em cima. Toma. Ela ficou assim, que é isso, pastor? Minha carteira, você não quer? Eu pego de volta. Por quê? Onde pisar a planta nos seus pés, o lugar é abençoado. Se você não quer a benção dos meus pés, devolve para mim, dá a carteira para mim já. Quanto tempo faz que você não pisa na sua carteira? Eu sou miserável, está muito vazia. Toma, frega o seu pé assim, porque a palavra do Senhor diz que onde pisar a planta do seu pé vai ser abençoado. Essa carteira está mandando demais em você, mamô, está muito soltinho. É hora de você assumir sua posição, colocar sua mão na cabeça desse filho. Eu te abençoo, filho. Casa, eu te abençoo, casa. Ei, carro, para de quebrar. Ei, funciona. Nós não assumimos quem nós somos de verdade. Deus, por quê? Não é por quê para mim não. Minha palavra te ensinou, pastor falou, é você que não tomou essa posição. Então não ia me questionar. Assuma a sua posição de igreja. E muitas coisas são travadas, sabe por quê? Porque não estamos assumindo nossa posição direito. Dentro da nossa casa você é pai. Teve um dia na minha casa, armário vazio, irmão, tinha nada na geladeira. Pregava nas igrejas, o poder descia, e dentro de casa, mais de um ano sem fazer compra dentro de casa, uma tribulação violenta. E teve um dia que eu fui, acho que fui pregar, não sei onde eu fui. Quando eu voltei, tá minha esposa com o armário vazio, Clóvis, não tinha nada, Clóvis, lá dentro. Com as mãos assim, Deus, eu estou vendo arroz aqui, eu estou vendo feijão aqui, eu estou vendo a geladeira mistura aqui. Sabe o que é isso? É chamar a existência das coisas que não são, como se já fossem. É você viver algo poderoso, não tendo, mas desfrutando como se você tivesse. Mas não queremos assumir quem nós somos. Somos parte de um consolado tremendo. Irmão, nós exercemos a autoridade do maior de todos os nomes poderosos. Quando alguém vai dentro de uma empresa, chamar atenção, eu vi aqui em nome do chefe tal, todo mundo bate continência, mas hoje eu vi em nome de Jesus e quer respeitar mais. Mas sabe por quê? Porque às vezes nós mesmos que levamos o nome, não enfatizamos a glória desse nome, a autoridade desse nome. E o nome de Jesus ainda pode curar, transformar. Irmão, a palavra ainda tem o mesmo poder dos dias dos apóstolos. Basta a gente assumir a nossa característica como a continuidade do livro de Atos, se colocar de pé, porque Deus tem muita coisa para fazer. Vocês creem assim, meus irmãos? Então aqui não tem nenhum Pedro que está impedindo você de exercer a obra que Deus te deu, de ser quem você é. Se você é uma mulher do fluxo, tem lugar para você. Se você era um gadareno, tem lugar para você. Se você é um Nicodemos, tem lugar para você. Se você é até as Marias, as mulheres ricas, tem lugar para você também. Mas se você também é o simples, né, a viúva que deu 2 moedas, tem lugar também para a viúva. Porque o único lugar em que você é aceito, independente da condição que você vive, ainda é a igreja. Vai num shopping com uma roupa simples para você ver. As pessoas não medem você. Não jogam você para fora. Quando você vem na igreja, você recebe um abraço logo que você entra. Não há lugar melhor para estar do que a casa do nosso Deus. Por que razão? Porque estamos dentro de um ambiente que nos pertence. E não só a igreja, a sua casa é um consolado. Quem sabe a sua empresa é um consolado também. E você precisa colocar suas mãos, assumir seu papel, porque Deus tem muitas coisas para fazer. Amém, meus irmãos? Não fique de pé não, baixe sua cabeça hoje. Espírito Santo, nesse momento de término de culto, tendo ministrado essa palavra que hoje à tarde o Senhor colocou no meu coração, eu quero pedir que a bênção do Senhor esteja sobre este povo, sobre essa igreja. Que essa palavra venha ser como um martelo que esmiuça a penha, Senhor.
Venha ser como uma flecha no coração do valente, Senhor. Que ela venha ter destino nessa noite. Que essa mensagem não venha cair em solo pedregoso, no meio dos espinhos, nem na beira do caminho. Mas que essa semente venha encontrar, Pai, nessa noite, uma terra boa, que venha dar fruto a 30, 60 e 100 por um. Desperte esse crente, Senhor, para que ele assuma a posição dele, para que ele se coloque de pé nesse ambiente, na sua casa, como pessoa, como servo, e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos te agradecer por mais um culto em tua presença, em nome de Jesus, e você diga amém. Deus abençoe. Meus amados, não perca domingo, culto com a família. Atenção, igreja, amanhã nós estamos com a oração aqui na igreja, tá? Em prol da igreja, das 21h30 até as 22h30. Se você não pode vir passar uma hora aqui, meus irmãos, nem se for 30 minutos, passe por aqui, dobre o seu joelho, viu? Apresente ao Senhor sua família, sua casa. Nós vamos estar orando com propósito pela igreja, mas você faz parte disso, sua casa é igreja, você é igreja. Então vem, esteja presente conosco. 30 minutos, irmãos, é pouco tempo demais para buscar o Senhor, tá bom? Então eu quero convidar a igreja, isso não é aos obreiros, isso é um convite à igreja, tá? Então quando for às 21h30 vai estar aberta a porta da igreja, você pode entrar em particular, fazer sua oração, tá? Vai ter só o fundo musical ali, para a gente poder estar orando ao Senhor e vai ser uma bênção. Posso poder contar com vocês? Amém? Então se coloque sobre os seus pés. Quero aqui convidar nosso pastor presidente, está aqui hoje, e nos abençoar com essa oração final, com a bênção apostólica.